Salve, salve galera! Tá começando mais um No Detalhe, seu programa mensal de entrevistas que traz sempre um assunto detalhado com os protagonistas dessa história. E hoje aqui no Detalhe nós vamos saber tudo sobre o acordo entre Budweiser e NBA. A Bud é agora também parceira de mídia da NBA. E para conversar com a gente nessa história, nada melhor do que chamar quem fez isso acontecer. Eu vou trazer aqui para o papo, Rodrigo Vicentini, da NBA, a Alice Alcântara, da Bud. Rodrigo é head da NBA no Brasil, a Alice é responsável pelo marketing da Budweiser no Brasil também. Pessoal, sejam bem-vindos, um prazer tê-lo aqui com a gente. Primeiro, queria dar as boas-vindas e já perguntar, quando saiu essa ideia e quando ela começou a ser costurada? Porque eu duvido que veio agora entre uma temporada e outra da NBA. Grande Eric, prazer estar aqui com você. É muito bom estar com você de novo aqui, Alice. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vou deixar a Alice fazer as honras e a gente conta como que nasceu essa novela incrível aí. Oi, Eric, tudo bom? Oi, Rodrigo, tudo bom? Prazer sempre estar aqui. Então, você tem razão, assim, eu acho que essa história deve ter começado, assim, pelo menos para a gente, assim, do lado do Ambev, né? Foi uma coisa construída junto com a NBA, mas eu acho que foi até um início de mudança de mindset para a Ambev, assim, eu acho que veio muito com o Ricardinho, quando ele virou o nosso VP de marketing, de um pensamento de olhar como as nossas marcas podem ir muito além de publicidade em si, sabe? Assim, entendendo que o mundo já estava mudando, claro, e que os consumidores estavam cada vez mais engajando com conteúdos de formas diferentes. Eu acho que foi uma mudança de pensamento dentro do marketing da Ambev como um todo. E aí, com esse push, eu acho que foi até muito mais fácil receber e provocar ideias novas dos nossos principais parceiros, né? E claro que para a Bud, a NBA é o nosso principal parceiro em tudo, assim, eu acho que a gente tem uma parceria muito boa, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil. Nós trabalhamos muito bem juntos, sempre provocando uns aos outros, assim, e eu acho que quase um ano atrás foi a primeira vez que de fato surgiu essa possibilidade e essa ideia da gente evoluir muito a nossa parceria e trazer de fato essa questão de e se, né? Eu acho que nesse início foi muito assim, e se a gente fizesse isso? E se a gente... e esse e se virou muito, e se a gente... conteúdos proprietários completamente diferentes, e se a gente evoluísse essa parceria? Eu acho que o Rodrigo pode falar um pouquinho mais. O famoso e se que traz grandes e péssimas ideias, mas nesse caso foi uma grande ideia. Fala aí, Rodrigo. Esse e se é característica muito forte, né, da marca, do time, né, da Budweiser, né? Então, acho que desde o início, enfim, a gente é parceiro no Brasil desde 2015, né? E aí eu brinco muito com o time aqui, que todo início de temporada, né, quando a gente tenta com os nossos parceiros para entender os planos, ativações, enfim, campanhas, a que mais dá frio na barriga normalmente é a Budweiser, porque não vem o padrão. Se vier o padrão, uma coisa está errada. A gente vai falar, gente, ó, volta para casa, isso nunca aconteceu, né? Então eles sempre tiraram a gente dessa zona de conforto, né? E são provocações, tá? Literalmente, né? Do lado de cá e do lado de lá, né? E aí, há mais de um ano atrás, quase um ano, acho que cerca de um ano atrás, começaram essas provocações, né? Como que a gente consegue ficar mais conectado, aprofundar ainda mais a nossa relação. E aí acho que tem um lado interessante, né? Que tem elementos em comum para fazer com que esse casamento dê certo, né? E acho que o principal deles, fora a questão de DNA das marcas, é a questão do fã. Né, a estratégia da NBA aqui no Brasil é muito alinhada com a estratégia da Budweiser, né, que é conectar com o fã da NBA. Né? Óbvio que existem objetivos secundários, mas a gente tem isso em comum já faz muito tempo. Né? Como que a gente vai se conectar cada vez melhor, cada vez mais profundamente com o fã de NBA, né, com consumidor de Budweiser. Então, a partir daí você tem um território muito fértil para se provocar e nascerem boas histórias, que é o que a gente está vendo acontecer ao longo desses anos, né? Exatamente. E Rodrigo, desculpa, Alice, como é que a Bud
está se posicionando, na verdade, é como você falou, o Ricardo Dias entrou lá na vice-presidência de marketing da Ambev e foi mudando um pouco esse conceito. Participei recentemente de um papo no Clubhouse e que estava o pessoal da Band, eles conversaram e falaram: a gente se vê cada vez mais como um publisher, né? E desde que isso não sonhe as trombetas do apocalipse para o lado da mídia, né? Eu queria entender um pouquinho esse novo conceito, porque para mim é uma evolução natural, né? Você se conectar com o consumidor hoje, com redes sociais, com o YouTube, com o Facebook, com tudo que você tem de plataforma para poder entregar um conteúdo para o fã, não tem sentido você esperar ter uma ideia brilhante publicitária para isso. Só que até então eu não tinha pensado em chegar tão grande nessa barreira de pegar uma grande liga como a NBA e passar a ser proprietária também do conteúdo. Explica pra gente essa transformação mesmo. A Band hoje é realmente uma produtora de conteúdo que também vende cerveja, ou o contrário, uma marca que vende cerveja, mas para isso produz bastante conteúdo? O nosso core sempre vai ser a cerveja, né? Eu acho que o nosso hero, o nosso grande protagonista é a nossa cerveja, é a nossa cerveja desde 1876 e eu acho que isso não vai mudar. Só que eu acho que nós, como publicitários, precisamos mudar muito esse pensamento de ter entregas ou de serviços, ou entregas de entretenimento, ou entregas de conteúdo para o nosso consumidor final também, né? Eu acho que hoje em dia, claro, tem alguns raros momentos onde 30 segundos ou 15 segundos vai impactar de uma maneira relevante, porém, a gente sabe muito bem que isso é quase você está interrompendo um momento importante e você acaba virando uma chatice, né, para o consumidor naquele momento. Então, eu acho que veio muito da natureza deixar de interromper e começar a entreter. E de que formas vamos entreter, né? Então, acho que sim, ser um publisher faz parte disso, mas mesmo junto com a NBA, a gente já fez coisas, por exemplo, ter um game, né? A gente tem um game mobile que as pessoas gastam, em média, 45 minutos no game, entendeu? Assim, não é uma coisa... As pessoas ficam lá jogando, de fato. Então, assim, imagina ter essa questão e essa profundidade de relação com o consumidor que jamais a gente imaginaria que seria possível. Ou ter uma coleção de roupa no São Paulo Fashion Week e ficar esgotado, porque as pessoas querem vestir as suas marcas, né? E eu acho que o próximo passo de ser publisher e aí eu acho que a maior novidade, além do publisher, é fazer parte do broadcast mesmo e da transmissão, né? Porque eu acho que dentro da própria Ambev, a gente tem muitas marcas que já se comportam como publisher. Você vê Corona, por exemplo, tem conteúdos incríveis, semanais, sobre a essência da marca, né? Eles fazem menos com parcerias e mais individualmente, assim, a marca em si é que produz esse conteúdo, mas, assim, para a gente, de fato, virar essa chavinha e também transmitir jogos, para mim é onde tem a grande inovação. E eu confesso que a primeira vez, e eu sou uma pessoa que topa qualquer coisa, a primeira vez que me falaram isso, provocaram isso, eu falei assim, isso não vai dar certo. Esse sim é um pouco demais. Eu falei assim, incrível, mas assim, eu acho que não vai dar certo. Essa parte eu não sabia, Alice, tô sabendo em primeira mão, hein? Pois assim, eu escondo bem, mas na minha cabeça eu falei assim, nossa... mas é exatamente esse tipo de provocação. É um sonho. A gente quer que dê certo. Então, vamos correr atrás e vamos fazer isso acontecer. Então, acho que é menos, assim, só sobre ser publisher. Eu acho que a gente não o nosso objetivo não é ser uma grande geradora de conteúdos e aí quase mudar o nosso business. E sim é ser relevante para o nosso consumidor. E ser relevante é entregar conteúdos únicos, ser relevante é estar onde ele está, ser relevante é trazer entretenimento de formas diferentes e talvez até serviços diferentes, né? Você vê o que a gente está fazendo em termos de Zé Delivery hoje em dia, né? O quanto
as pessoas declaram amor absoluto ao Zé Delivery na pandemia, assim, sabe? Porque é uma coisa prática que está te entregando um serviço ideal que você gostaria. Então, assim, de verdade, muito mais o que está por trás disso é estar presente e entregar coisas que o consumidor precisa, assim, e menos, talvez, dividir em caixinhas de agora eu sou publisher, agora eu sou media partner, agora eu sou... E sim, como que eu consigo estar nesses 360 de uma maneira relevante. Eu acho que até é uma mudança de 360, de conceito de 360. Rodrigo, para a NBA, o que esse negócio muda ou amplia, enfim, qual o impacto que tem para a NBA no Brasil um negócio como esse? Acho que a gente vê, complementando o que a Alice falou, né, Eric, é óbvio que o core business da Budweiser vai seguir sempre sendo a cerveja, e o nosso é o nosso jogo, né, mas acho que a grande intersecção que a gente vê ali é o fora da quadra, né, e é o fora da cerveja, né, é onde a gente vê que tem um universo muito bom para a gente explorar, né, então a provocação, né, óbvio que tem essa questão de publisher, no publisher, mas essa provocação acontece muito fora do core, né. Como que eu trago esse meu parceiro, essencialmente uma fábrica de cerveja, né, uma marca de cerveja, para me ajudar a produzir e distribuir conteúdo localmente, né? Isso é muito disruptivo, né? Eu acho que o que a gente consegue, a gente vê o elo ali de conexão dessa história, é ter o objetivo em comum, que é chegar na ponta no consumidor, a hora que ele quer, a forma que ele quer, com formatos que ele queira, né? A gente está aprendendo muito, a gente vai ter muita demanda ali que vai funcionar e vai ter coisas que a gente vai errar a mão. E assim, a gente não pode errar a mão com o consumidor, com o nosso fã. Né? Ele vai nos ensinar muito o que ele quer consumir, né, de NBA. Então, para a gente, né, foi interessante nesse processo de brainstorming, de construir essa nova relação, quando a gente conversou muito lá fora com o nosso time de Nova York, acho que duas curiosidades interessantes. A primeira, quando a gente começou a contar essa história, né, não convencional, a gente nunca fez esse tipo de acordo no mundo inteiro, automaticamente eles falaram, Budweiser, né? A gente não tinha aberto ainda que era Bud, né? Mas eles sabem, né? Até porque há poucos meses atrás, teve uma empresa aqui no Brasil que fez um game, né, um joguinho de mobile que as pessoas ficam 45 minutos. Quem é essa empresa? É a Bud. Ou seja, eles sabem que o não convencional vem, né? E vem muito do Brasil, que é uma característica clara aqui da NBA no Brasil, mas a Bud acelera isso muito, né? Então, a hora que a gente senta com o nosso grupo de mídia lá fora e fala, olha, pensamos num caminho muito diferente, né? Que não é convencional, não é com os parceiros de mídia tradicionais. Está vindo uma marca para abraçar esse conteúdo, distribuir esse conteúdo em plataformas neutras, dar uma voz, né? Dar uma pegada autêntica de Budweiser. E isso é, obviamente, como a Alice falou, né? No primeiro momento, what? Né? Tipo, cara, o que vocês estão falando? Mas na segunda página, assim, cara, incrível, né? Vamos fazer isso acontecer, né? Então, acho que essa parte para a liga é muito bacana, né? Porque é normal as pessoas verem a NBA como somente dentro de quadra, né? Então, assim, a enterrada do LeBron James ontem à noite foi incrível, os recordes batidos, tal, isso é incrível. Mas tem um bastidor ali do investimento de inovação, de tecnologia para a liga ser o que ela é, que é muito difícil na parte de business as pessoas enxergarem, né? E aí é onde a gente consegue ver e pautar a inovação e o crescimento da liga no mundo inteiro. Então, acho que essa conexão com o Bud realmente é muito, muito bacana. Como é que vocês enxergam ali, tanto a Alice quanto o Rodrigo, as primeiras repercussões desse deal, não só em relação à mídia, né, a cobertura que a gente como mídia fez do negócio, mas como o consumidor está olhando isso, Alice? Como vocês viram ali, conversa em rede social, as primeiras transmissões, como é que está sendo esse primeiro contato do consumidor com a marca e essa nova posição dela, vamos dizer assim? O primeiro momento é agradecer, assim. É muito engraçado, mas o que a gente vê até antes, né, a gente está ainda num formato beta, que é o que o Rodrigo falou, e eu acho que tanto Bud quanto NBA, a gente tem essa essência muito de inovar, e a gente até como time, a gente falou assim, olha, nesse começo a gente vai ter um formato beta, a gente vai aprender, vão ter reclamações, vão ter coisas que as pessoas não vão gostar, tem coisas que as pessoas vão gostar, e a gente vai aprender ativamente
E ao aprender, a gente vai otimizando isso para chegar num formato ideal, né? Porque eu acho que tem uma questão que isso nunca foi feito antes de fato. Então, se isso nunca foi feito antes de fato, a gente vai errar muito e a gente vai acertar. Então, assim, porque é muito fácil ou você fazer uma coisa 100% do que outras transmissões já são como, porque é muito natural. Então, assim, o que você vai ter no halftime, ou a forma em que as pessoas vão comentar, vai ser igualzinho. E aí a única coisa que você está fazendo é trazer um acesso diferente para aquilo. Ou também você fazer o outro lado completamente diferente, é puxar um lado excessivo de marca, que a gente fica até... eu fico provocando muito o meu time, assim, pare de pensar como publicitário, pare de pensar que isso toda hora é uma oportunidade para fazer uma propaganda, porque não é. E aí você vai errar desse lado, entendeu? Então, assim... a gente sabe que a gente vai errar. Até agora, o que a gente viu é apenas agradecimentos. Obrigada, nossa, que incrível. Isso é demais. Nossa, obrigada, Budweiser, obrigada, NBA. Estamos aqui, né? E porque eu acho que os fãs da NBA, primeiro, que é um valor incrível para a marca, eles são muito dedicados, eles são muito apaixonados. Então, é uma coisa... diferente, assim, né, de se trabalhar, e eles são apaixonados pelo esporte como um todo, pela liga como um todo, pela cultura. Então não é igual futebol, por exemplo, onde você é 100% apaixonado pelo seu time e é o seu time o que acontece no seu time. Não, é uma coisa do todo, assim, do entorno. Então isso é muito rico pra gente. E a gente vê, de fato, um agradecimento muito grande, assim. As primeiras reações são obrigada, assim. E aí eu acho que, falando um pouco de outras reações, talvez o Rodrigo falou um pouquinho, assim, são as reações internas, né? Então, além do nosso consumidor, é engraçado ver as próprias reações dentro da Ambev, de outras marcas ou de outros colegas que não conheciam, e também do global, né, como um todo, né, da AB Ambev, assim. E é incrível, assim, as pessoas ficam enlouquecidas, falando, acredito que vocês estão fazendo isso, mandam mensagem, perguntam, agora eu tô começando a ter que falar, não, eu não vou fazer uma reunião para contar para vocês o projeto, porque assim, não dá mais, eu não vou ficar assim, a minha agenda inteira vai ser, bom, o projeto é assim, vamos fazer assim. Pode mandar depois o link do YouTube do nosso programa, eles vão entender um pouquinho mais. Exatamente. É isso, assim, porque as pessoas ficam deslumbradas com o que a gente conseguiu fazer e o que a gente está fazendo. E eu acho que a tendência agora é cada vez melhorar, sabe? Assim, e aprendendo mesmo. Então, e os fãs estão agradecidos, eles são muito queridos, assim, principalmente os fãs NBA, assim, eles amam muito o entorno e a marca e tudo que a gente faz. Ô, Eric, eu puxei uma cola aqui no meu celular, nas primeiras transmissões que a gente fez, um print que eu dei aqui da transmissão e mandei para a Alice, né? E aí a mensagem que foi postada foi o seguinte, do João Felipe, que enfim, a gente não conhece, né? Vou comprar um fardo de Budweiser por semana para agradecer as transmissões de todo domingo, né? Então, assim, tá sendo muito nessa vibe, nessa pegada de obrigado Budweiser, obrigado NBA, melhor basquete do mundo, melhor cerveja do mundo, ou seja, tá sendo muito positivo. Óbvio que a gente está preparado, que haters existem em qualquer lugar, né? Virão críticas, né? E a gente está preparado até para escutar e aprender, ver o que funciona, né? E complementando essa parte desse barulho todo que a Alice falou, a gente está vendo muito barulho no trade brasileiro, né? Assim, muita empresa querendo entender, muito veículo querendo entender, assim, que história é essa, né? Assim, acho que muita gente foi pega de surpresa, né? Assim, como assim? A Budweiser e a NBA estão fazendo um negócio, o que é isso? E lá fora, como a gente nunca fez, né, a Liga nunca fez isso, a gente realmente está recebendo muita, não é demanda, né, mas gera muita curiosidade, né, porque ele falou, muita gente perguntando, mas como é que fica de pé essa história, como é que funciona isso, quem que produz, quem que distribui, né, então existem pormenores ali que, confesso que ao longo desses 12 meses aí de desenho, de como seria essa parceria, a gente bateu muito cabeça, né, então, mas peraí, eu produzo ou a Alice produz? Ou a gente produz junto, né? Eu acho que esse junto é muito legal, porque a gente tem que acreditar muito na expertise de cada empresa, né? Então, acho que isso a gente colocou muito na mesa com total humildade e transparência dos dois lados. Assim, cara, ó, eu quero mexer nessa história, isso eu sei fazer, Alice.
ó, eu tenho uma library lá em New Jersey que eu consigo descer esse conteúdo, produzir para você e te entregar da melhor forma possível. E isso fala com o teu fã, isso é verdadeiro, né? Não, essa história não é legal, Rodrigo, vamos mudar desse jeito. Ou seja, isso é muito legal, isso está sendo muito gostoso nesse início, óbvio que a gente está batendo um monte de cabeça, né? Era natural, mas acho que essa parte é muito legal, né? De realmente entender a expertise de cada lado, né? Dar esse tempero Budweiser na história, que para a gente está sendo incrível, para colocar esse projeto na rua. Para entender quem produz, como é feito isso. Você já clica ali, ó, manda também esse trecho do programa para os caras, ó, a resposta é essa, tá? Mas como é que tá isso? Isso é co-criado, né? O que acontece, né? Aí falando um pouquinho o que é o Business MBA e como é que a gente opera nesse deal, né? Apesar de sermos uma liga esportiva, a NBA é uma grande empresa de entretenimento, de produção de conteúdo. Nosso business é esse, né? Garantir que toda noite a gente tenha as melhores câmeras, ângulos, captações de imagem dos nossos jogos para transmitir isso para o mundo inteiro e ainda contar as grandes histórias, como a gente viu recentemente do Last Dance do Michael Jordan, por exemplo, né? Então, nessa linha, como é que funciona isso, né? A gente tem um time de conteúdo, de produção de conteúdo sentado aqui no Brasil, então o nosso time toma conta dessa produção de conteúdo, né? E essa parceria com o Bud, para simplificar o que ela vou tentar isso, quando a gente fala de conteúdo, ela é baseada na parte de jogos ao vivo e na parte de conteúdos produzidos, né? Então, esse time, junto com o time de Bud, produz esses conteúdos, né? Então, tem uma curadoria, tem a parte de pré-jogo, tem a parte do jogo ao vivo e tem a parte dos conteúdos produzidos. Então, a gente consegue usar recursos lá de fora, né, da nossa library, que é o nosso grande coração, descer esses conteúdos, as histórias que a gente quer contar, e ao mesmo tempo fazer a produção desses jogos ao vivo que acontecem em plataformas neutras, que também é outra parte nova desse acordo. Então, acho que o interessante disso, né, que muda um pouco a forma que a gente faz as nossas transmissões, é que a gente está transmitindo junto com uma marca, né? Antes a marca entrava num break, por exemplo. Agora a marca está junto comigo no estúdio fazendo o jogo, né? Então, assim, mexendo no talento, no narrador do jogo, né? No que ele vai vestir, como ele vai se posicionar, que tipo de curiosidade eu vou ter para falar um pouquinho desse jogo do Lakers da semana que vem, ou que roupa que o Stephen Curry está usando para chegar. Eu tenho que tomar muito cuidado para não dar furos aqui, tá? Eu tomei um freio aqui, uma puxada aqui, assim. Isso é muito legal, né? A gente entender como que a gente vai dar essas sementes, porque, assim, fora não convencional a transmissão de um jogo, a gente vai costurar muito conteúdo dentro da transmissão também, né? Então, acho que isso é a parte muito, muito interessante. Assim, tentei explicar mais ou menos o que é o conteúdo em si, né? E como que a gente expertise das duas marcas para realmente fazer isso único, entendeu? E Alice, obviamente numa mídia tradicional você não tem isso, né? Uma TV pega esse conteúdo e ela vai trabalhar o conteúdo, ela vai criar o programa dela de debate, ela vai fazer isso, fazer aquilo. Dentro da Bud, como é que está sendo isso? Vocês estão com a agência envolvida? Como é o teu time lá dentro? Tem a agência interna mesmo? Como é que está sendo esse lado Bud Publisher aí dessa história? É todo mundo. Tem a nossa agência, tem a agência interna, tem um time dedicado a isso. Até tenho que elogiar muito o time que está cuidando disso no dia a dia, tanto do lado da NBA quanto do lado Bud. É um time 100% dedicado. Se tá eu e o Rodrigo aqui, a gente está como porta-voz de um time que está trabalhando nisso e que, imagina, pensa, a gente deu gol nesse projeto mesmo, assim, vamos fazer ok, assim, em dezembro. Então as pessoas ficaram Natal, Réveillon, colocando isso de pés, falando, eles têm 3, 4 reuniões por semana sobre esse assunto. Então, assim, a gente está envolvendo absolutamente todo mundo. Tanto a nossa agência, né, que é a África, que está nos ajudando muito na parte mais estratégica de quais são os key visuals, né? Como que a gente junta a NBA e Budweiser como visualmente, também com linhas editoriais, de que forma é que a gente vai falar. A ideia é que isso seja muito, o envolvimento dele seja maior agora nesse começo, e depois que vira algo natural, a gente vai automaticamente o time já vai trazendo isso com mais naturalidade, mas nesse momento
mais de integração mesmo, de entender o todo. Absolutamente todos os times estão envolvidos. A Draftline, que é a nossa agência interna, também está muito próxima do dia a dia. E também a gente tem pessoas dedicadas a isso dentro do meu time também, que focam absolutamente nisso. Eu brincava que quando eu descobri que teria essa vaga, eu queria me candidatar para ela, porque tenho a sorte de ser uma grande fã da NBA, assim, então eu amo o assunto, eu amo o esporte, eu amo o entorno da NBA, então assim, eu falava assim, será que eu posso, assim, aí vocês colocam alguém no meu lugar? A gente até brincava, assim, todo mundo que a gente falava dessa vaga, as pessoas falavam, não, eu quero muito participar, eu quero ser isso. Eu tentei, viu, Eric, eu não passei. Não? Não. Vocês querem, tá todo mundo querendo ser jornalista, é isso? Brincadeiras à parte, lógico. Não, mas a gente até está fazendo alguns benchmarks, assim, aqui também com jornalistas, assim, sabe? Com como funciona uma sala editorial, sabe? Assim, de uma revista semanal, para a gente até conseguir mudar um pouco o pensamento das pessoas que estão nisso no dia a dia, sabe? Sim. E aí até, assim, como que a gente consegue evoluir? Eu acho que nesse momento a gente está num momento muito Covid, né? Onde tudo é virtual. Mas será que quando as coisas começarem a abrir, a gente não deveria ter alguém também lá, sabe, como NBA/Budweiser, que vai estar no backstage, que vai ver coisas diferentes que talvez ninguém está contando, sabe? Eu acho que tem um momento também muito de descoberta também, sabe? Descoberta das cidades, das culturas em torno, de histórias que você nunca escutou sobre isso. É que agora a gente está, obviamente, nesse momento atípico, assim. Então, essa vaga fica ainda mais legal. Era isso que eu ia falar. Daqui a pouco vai começar a chover currículo para vocês. Porque é isso, eu brinco sempre a um parque de diversões, né? Você está indo para uma Disneylândia da vida ali, brincar de falar de basquete, cerveja. Acho que é bem isso, né? E assim, todo ano a gente fazia alguma coisa com o All-Star Games, né? Todo ano a gente faz alguma coisa nas finals. E aí até tem uma pessoa no nosso time que cuida de cultura e relacionamento, e ela falou assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer, já que eu não vou viajar para o All-Star Games esse ano. Eu falei, ai, Ludmilla, você está muito chique, né? Ai, o que você vai fazer sem ir para o All-Star Games esse ano? Então, assim, é um sonho, assim, trabalhar com o NBA, com esse assunto. Então, o time se dedica, mas é um prazer, assim. E dentro desse cenário todo, né, a gente tem, obviamente, aquele termo técnico e jurídico de dizer que é uma parceria de longos anos, né? Não pode se dizer tempo e tudo mais. Mas como é que a gente pode entender, e aí eu passo primeiro para o Rodrigo a pergunta, o que muda nessa tua relação com o patrocinador? A gente está vendo mundialmente uma mudança brusca no cenário de direitos de transmissão. Como é que você enxerga a representatividade que esse acordo acaba tendo para a própria indústria do esporte, Rodrigo? Eu acho que assim, né? Primeiro, né? Voltando ao que a Alice falou da paixão do time, engajamento e tal, eu arrisco dizer que não é para qualquer um fazer isso, né? Qualquer marca fazer isso, né? A gente, e a Alice sabe disso, a gente só deu esse próximo passo porque a gente tem uma relação muito próxima com o Budweiser, não só aqui como lá fora, né? Não existe o acordar hoje, vou fazer isso com uma marca XPTO, né? E acho que quem está à frente os times que estão tocando essa história, gostam muito das duas marcas. Senão não nasce, não vai, né? E aquela história, não é que a gente vai lançar um projeto, ele roda. Ele vai acontecer quinta, ele vai acontecer domingo, na terça vai ter o conteúdo XPTO, tem a distribuição em tal lugar, ou seja, é ongoing, né? E aquela história, será que em algum momento vai virar uma commodity e vai ficar flat o processo? Eu duvido. Conhecendo o meu time, o time da Alice, eu tenho certeza que mais do mesmo não existe nessa história, né? Quando a gente fala do que você comentou, né, desse ecossistema de mídia e tal, né, acho que para a gente, né, fora ser tudo novo, eu acho que isso ajuda muito os nossos parceiros convencionais também, né? Porque o que a gente nota ao longo dos anos, né? Com a abertura de novos veículos transmitindo os jogos e conteúdos da NBA, a gente vê que a base de fã cresce muito,
Não é todo mundo que tem acesso a determinados veículos, né? Então, assim, eu acho que o jogo mudou, né? Existia aquela colocação padrão que falavam muito dos esportes americanos, eram feitos para a TV, né? Qualquer literatura que você pegue de liga americana fala muito isso, né? O esporte é feito para a TV, né? Para mim, né, a bandeira que eu estou usando muito hoje em dia, principalmente essa chacoalhada que a gente tomou com a pandemia, é que agora o esporte ele é feito pelo fã, né? Então, assim, isso para mim é a chave não só do sucesso dessa nossa parceria, mas do que vai acontecer com o futuro das mídias convencionais, né? Então, acho que se a gente, né, se os parceiros, se a gente continuar escutando e entender como que o consumidor, o fã, quer consumir a NBA, essa mudança vai ser mais fluida, vamos dizer assim, né? Então, assim, primeiro, quando você fala em futuro, eu acho que não é toda marca que está preparada para isso, né? A hora que a Alice fala que tem um time apaixonado pela causa, porque a gente está falando de causa, a gente não está falando de mídia aqui, né? Eu tenho certeza que se a Alice quisesse falar de mídia, não necessariamente ela estaria falando com a NBA, né? Ela poderia comprar um pacote de mídia de um veículo convencional que tem uma audiência maior ou menor, com maior sinergia, maior aderência com o que ela quer, e está resolvido, e vida segue, né? Isso não está errado, né? Mas a hora que a gente fala de conexão, de profundidade, de engajamento, a gente vê claramente que ela está abraçada numa causa, né? E essa causa é única, que é o quê? Aumentar a base de fãs de malucos por NBA no Brasil, né? Então, acho que essa equação aí tem que estar muito equilibrada. Então, não existe uma marca... Eu tenho que tomar muito cuidado de dar falar de segmentos aqui para não ficar puta, minha marca não pode fazer. Acho que, assim, é uma construção de longo prazo, valores têm que ser muito próximos, né? Isso aqui não é teoria, isso é prática, né? Para entender como é que funciona essa história de... Não é somente vou pegar um celular e vou produzir conteúdos de NBA, pelo contrário, né? Existe um investimento importante, existe uma curadoria importante, valores próximos, porque tem uma pessoa, né, no fim do dia que derruba toda essa história, que é o fã, né? Então, claro, assim, eu posso falar um monte de teoria aqui, a Alice também, mas a hora que ele dá o play ali, a hora que ele vê ao vivo, se não tiver do agrado dele, ele não conecta mais com a gente. E aí é um desastre, aí não funciona. E nem com a marca, né? Exato. Então, assim, essa teoria é muito bonita, né? Agora, se entender o replicar disso, eu não vejo ele ser tão simples, né? Não é copy-paste para toda marca. Acho que tem que ter uma estratégia de conteúdo muito clara, tem que ter DNA, posicionamento, e a causa, entender qual é a causa que as marcas vão abraçar. Nesse caso, a causa é única, né? Então, vai muito naturalmente. E nem esporte, né? Aí eu faço a pergunta para a Alice. Daria para pensar em fazer isso com alguma outra modalidade esportiva ou até outra competição esportiva, daquelas que enfim, você sabe ou tem alguma relação? Eu vejo muito isso. Eu acho que são pouquíssimas as entidades esportivas que estão preparadas para ouvir, entender e saber te entregar conteúdo para isso, né? Sem dúvida, é muito o que o Rodrigo falou. Eu acho que tem que ter a sinergia entre os dois lados, sabe? Eu acho que, como hoje, eu só vejo a gente ter conseguido fazer isso junto com a NBA, assim, até a sinergia que a gente tem de valores, assim, desde o começo, quando a gente vê, assim, quando você vê o brand book da NBA e o brand book de Budweiser, o quanto as coisas têm em comum, assim, sabe? O que a gente olha quando a gente vê, assim, os assuntos, a cultura em torno. Se você tem que representar um estilo de música que deveria ser NBA, provavelmente é o mesmo estilo de música que deveria ser Budweiser, assim, sabe? É por isso que a gente consegue transmitir isso numa roupa, numa transmissão ou num jogo online, como a gente falou, sabe? Então, eu acho que tem que ter muito essa sinergia. E também eu vejo muito pouco, isso aqui especificamente para o Brasil, o nível profissional e também inovador de uma liga como um todo. Então, eu tenho acompanhado um pouco do que Brema vem fazendo com os times, né, de futebol. E aí aqui a gente vê que talvez você consiga ter uma relação diferente com um time específico, porque o time está tentando ser mais inovador. Agora, você não consegue... Naquele momento com aquela diretoria. Exato, exato. E aí muda tudo, aí você não sabe quais são, sabe? Então, assim, eu acho que também tem muito essa questão, assim, de uma liga ser organizada dessa forma, de ter um time, de ter essa consistência, né? E eu acho que é muito raro, assim, ter tudo isso junto.
E também, assim, essa vontade. Eu acho que a gente também trabalha com outras ligas, né, de esportes americanos, e eu vejo o time, né, nos Estados Unidos também tentando ser mais inovador, mas também quase não existe essa abertura. Eu acho muito legal do lado da NBA enxergar o quanto isso que a gente está fazendo é uma coisa complementar. E não é concorrência, entendeu? Não é assim, porque a NBA poderia claramente falar assim, eu não vou fazer isso, porque depois vai que um canal de televisão fica revoltado e aí a gente está destruindo a nossa relação com... Mas não é isso. E a mesma coisa do lado de Budweiser. Eu não acho que ao fazer isso eu estou destruindo a ESPN. Não, eu continuo na ESPN, eu continuo também dentro dos outros canais. Então não é sobre competição, é sobre ser complementar. E ter esse mindset e ter essa relação, eu acho que tem que ter um alinhamento muito claro, tanto do lado de marca quanto do lado da liga, para a gente conseguir fazer isso com todos. É isso aí. Para a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês aí um pouquinho de como está sendo, qual a sensação deste começo e qual o desafio que vocês acham que tem pela frente. Eu posso começar, assim. Para mim está sendo ainda mais legal do que eu imaginava, de verdade, assim. É muito trabalho, mas é uma coisa incrível, assim, poder... de muito aprendizado. Outro dia eu estava sentada com o time e eu falei assim, vamos fazer uma lista de absolutamente todas as entregas básicas para ver? E era uma lista que não terminava, assim, sabe? Assim, de tudo, assim, para a gente fazer um cheque, assim, isso tá ok, isso tá ok, isso tá ok. Porque a gente nunca trabalhou com algo em tanta profundidade, com tantas entregas, com tanto... e é um grande aprendizado e é uma experiência única, assim, eu sinto que eu estou vivendo uma experiência única dentro, talvez, da minha carreira e do que a gente está fazendo juntos, assim, então, sem dúvida nenhuma, tem sido uma grande emoção e um privilégio fazer parte desse momento, de fato, assim, acho que são poucos momentos na carreira que a gente tem isso. E aí eu acho que eu vejo como próximos passos manter um pouco essa cabeça de que tudo é possível, então, sabe, assim, não ficar confortável com as entregas que a gente sabe que a gente pode fazer, e também de muito aprendizado, desse formato beta, de deixar e escutar, de fato, o consumidor, sabe, assim, o que está funcionando, não se apegar, porque eu acho que às vezes a gente se apega a alguns tipos de conteúdos ou alguns formatos, porque a gente ama, porque a ideia foi muito legal no começo, mas se não está tendo resposta, a gente tem que desapegar e ir para o próximo e entender, assim, sabe? Eu espero muito que a gente use até o momento dos playoffs para aprender o máximo possível, para que a gente consiga entregar, talvez, o formato que a gente acredite ser ideal para playoffs e finals desse ano, sabe? E aí já ter um respiro para ter um momento, assim, entender tudo para ir para o ano que vem ainda maior, ainda mais inovador, e ter esse mindset contínuo, assim, de aprendizado e de inovação, assim. Ô, Érica, essa sua pergunta, eu estou sentindo quando você acaba de nascer o primeiro filho, e aí vem aquela sua avó e fala, quando é que vem o segundo, né? Quando é que vem o segundo? Mas eu vou tentar responder. O que eu acho que está sendo muito legal, né? Por ser muito novo, o sim e o não existem, né? Então, assim, primeiro, né? Os times que estão tocando ali o dia a dia, e cara, 24 horas por dia respirando e falando desse projeto, as equipes ali, né? E as agências, obviamente, né? Eu acho que o que está sendo legal é a autonomia que eles estão tendo para tocar essa história, porque não tem melhores práticas, isso pode, isso não pode. Tanto que no início vinham me perguntar, ou perguntavam para a própria Alice, e aí, pode fazer isso? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, né? Acho que vamos quebrar a cabeça junto, isso funciona para o fã, não funciona, é legal, não é legal, né? E o time está construindo isso junto, né? Essa química tá rolando de uma maneira muito legal, né? Então, acho que tem esse primeiro passo beta que a Alice coloca muito bem, que a gente está aprendendo muito e ver o que vai funcionar, né? Eu tenho certeza que daqui a um ano, quando a gente fizer o No Detalhe parte 2, no ano que vem, a maioria das coisas que a gente está falando aqui vão ter mudado bastante, vão ter evoluído muito, né?
porque o fã vai consumir de uma maneira diferente que a gente não sabe ainda, né? Então, acho que eu vejo mais inovação vindo, né? Acho que a gente está falando muito dessa coisa do jogo em si, mas eu estou vendo muito conteúdo produzido que vai dar o que falar, né? Tem um ponto aqui que talvez eu puxe minha orelha aqui, mas Daqui a pouco vem muita explode, coisa, né? vem muita coisa legal aí, né? Que são outras histórias, e mais uma vez, que transcende a quadra, transcende a cerveja, né? Acho que isso aí que vai ser muito disruptivo, né? Então, enfim, super animado, foi o que a Alice falou, né? Eu não esperava passar na carreira por isso, né? Acho que é incrível poder contar essa história, aprendendo um monte, batendo muita cabeça, né? Mas acho que essa história da autonomia dos times, né? Dos talentos ali estarem trabalhando e fazendo um trabalho incrível, foi o que ela falou. A gente lançou esse projeto não oficialmente em dezembro. A gente começou a colocar uns jogos ali, tentando passar embaixo do radar. O Eric, infelizmente, pegou e já começou a perguntar o que estava acontecendo. Mas para entender como é que ia funcionar isso, né? E ali a gente está falando de Natal, de Ano Novo, enfim, e a galera dedicada, empenhada, indo dormir 4 horas da manhã, 9 da manhã, já reunião de pauta, entender o que melhorou, o que piorou, o que pode funcionar, ou seja, isso está sendo muito rico, né? Acho que para as duas empresas, para os dois times. Então, vem muita coisa legal, cara. Acho que a gente vai, com certeza, voltar a falar de um novo upgrade aí dessa história que está nascendo, que já é incrível do nosso lado. Muito bem, pessoal, queria agradecer demais pela participação, pela presença. É sempre um prazer conversar com vocês, Alice, o Rodrigo, entender um pouquinho mais desse negócio. Eu vou me despedindo de vocês e agradecendo demais pela participação. Obrigado, viu, gente? E com certeza teremos o No Detalhe 2 e todos os detalhes a gente acompanha no canal da Bud no YouTube e da NBA também. Como é que tá essa divisão? A ideia é não ter um canal único, quanto mais a gente democratizar isso, melhor. Então, aguardem, não só no canal da NBA, não só no canal de Bud, a ideia é quanto mais pessoas conseguirem assistir, melhor. Quem sabe até não da máquina do esporte. Muito bem. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada, Eric, sempre tá, gente. Obrigado, Eric. Conversa. Valeu. Obrigado, isso aí, Alice. pessoal. A gente vai encerrando aqui o No Detalhe, você sabe, mensalmente aqui, sempre trazendo algum assunto no detalhe para você. Hoje falamos bastante sobre o acordo Bud e NBA para transmitir a Liga Nacional, a Liga Americana de Basquete. E você sabe, aqui no Máquina do Esporte, você sabe tudo sobre o marketing esportivo, os detalhes de tudo que acontece na indústria do esporte. Gostou? Dá o like. Assina aí, aperta o sininho. Lembre sempre que tiver um novo conteúdo para você à disposição. O No Detalhe volta aqui no próximo mês. Tchau.